Professor e professora de todo o Brasil. Até agora, o MEC não publicou a portaria de reajuste do Piso Nacional do Magistério para 2026 e nós abrimos um precedente perigosíssimo que pode acabar com um reajuste pífio para você, pior do que o esperado. Fica no vídeo até o final que eu vou contar para você tudo o que está acontecendo e por que o MEC até agora não divulgou essa portaria de reajuste. Mas antes, deixa eu pedir para você, não sai desse vídeo sem se inscrever desse canal, sem deixar um joinha, sem deixar um comentário, porque a sua participação ajuda a gente a crescer. É o Ramalho Advocacia rumo aos 3.000 inscritos e eu conto com você. E nós vamos contar essa história e tudo que está acontecendo nas problemáticas do reajuste do piso nacional do magistério. Como você já sabe, professor, o Ramalho Advocacia, né, que é o meu escritório, nós somos especialistas na atuação de direitos para servidores públicos em todo o Brasil. Tá? Então, nós atuamos aí nas questões de progressão, de promoção. Então, nós temos conhecimento de causa sobre as lutas diárias, especialmente de vocês, professores da rede pública de ensino. E nós sabemos o quão é esperado esse reajuste em janeiro, dezembro, ali do ano em que nós temos ali o reajuste do piso nacional do magistério. E o que é que acontece? Nós gravamos um vídeo lá por meados de dezembro, que foi a retomada desse canal, onde nós falávamos o seguinte, nós falávamos que o Ministério da Educação havia uma portaria provisória, né, onde o Ministério, todos os meses, tá, se você for acompanhando o Diário Oficial da União, todos os meses o Ministério da Educação ele publica uma parcial do reajuste do custo aluno. E normalmente a fórmula de cálculo do piso nacional do magistério se dá através de quê? Se dá através justamente da variação do custo aluno. Tá? Então, todos os meses do ano, o Ministério da Educação ele vai publicando ali parciais, de janeiro a dezembro. Né? E ali o percentual de dezembro é o percentual que normalmente se aplica, né, conforme ali a legislação vigente, né, a lei, salvo engano, 11.738 de 2008, que é a lei do piso nacional do magistério, tá? É exatamente esse percentual que se aplica para o reajuste do ano seguinte. Então, chega-se em dezembro, apura-se qual foi a variação do custo aluno, né, e aplica esse reajuste ao piso nacional do magistério, faz com que você, professor, tenha o seu salário reajustado. E lá em meados de dezembro, nós gravamos informando o seguinte, nós informamos que, conforme as portarias parciais até a última portaria do mês de novembro, nós tínhamos ali, em média, um reajuste esperado de 0,8%. Se você não conferiu esse vídeo, vai nos nossos vídeos publicados e verifica lá, tá? Só que nós tivemos na portaria publicada no dia 30 de dezembro uma piora expressiva do quadro. Por quê? Se o reajuste de 0,8%, né, menos de 1%, já vinha espantando a comunidade, né, escolar, já vinha espantando especialistas, um reajuste abaixo, né, dos índices de inflação, nós tivemos então ali uma piora. A portaria do dia 30 de dezembro trouxe uma variação de 0,3%, ou seja, o 0,8%, que já era muito pouco, acabou caindo ainda mais e virando 0,37%, ou seja, uma redução de mais de 50% do valor esperado. Né? E aí nós temos então um 0,3% que não só apenas não valoriza o professor como ele merece, como pior, algo que, né, imagine você o piso nacional do magistério como um indicador de valorização. Tá? O piso nacional do magistério ele mostra o quanto que o governo ele tem valorizado o seu trabalho, professor. Né? Então, trabalhei um ano todinho, e aí, o que é que eu vou ganhar de premiação no pro ano seguinte, em razão ali do meu trabalho? Imagina você que até então, até dezembro, as expectativas eram de 0,8%. E aí nós fechamos o ano com 0,37%, ou seja, é um prêmio com gosto amargo para você, professor. Tá? E daí, o que é que acontece, né? Nós temos aquela questão de que o ministro Camilo Santana, ele falou, né, que, olha, nós precisaríamos valorizar os professores e, para tanto,
Um reajuste de 0,8 não seria adequado. Então, no mínimo, nós precisaríamos o quê? Recompor a inflação. Foi isso que o ministro Camilo Santana falou em uma das suas entrevistas, já prevendo que nós teríamos ali um reajuste muito abaixo do necessário para valorizar a categoria, né? Então, o ministro Camilo Santana, ele vem e ele fala, olha, atualmente, isso lá em iníciozinho de dezembro, ali, mais ou menos dia 10, dia 15, 18, por ali, ele fala, olha, nós precisamos valorizar os nossos professores e o reajuste que está posto com a fórmula atual, né, ele não valoriza, porque ele vai estar hoje na casa de 0,8%. Então, nós vamos ver a possibilidade de repente, quem sabe, conceder a inflação, que vai estar em torno ali de 4,5%. Tá? Mas aí nós entramos, professor, e é muito importante você ficar nesse vídeo até o final, justamente por isso, e não se esquecer de se inscrever no canal, tá? Porque então nós temos a seguinte questão, nós entramos na seguinte discussão, inclusive essa discussão que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTL, ele chama ao debate, ele diz o seguinte, nós precisamos rever a fórmula de correção dos salários anuais dos professores. Só que nós temos, professor, ali um problema, digamos assim. A CNTL traz para você que é necessário corrigir essa fórmula de correção de atualização salarial anual do Piso Nacional do Magistério, porque, por exemplo, em situações como 2021, 2024 e agora 2025, tá? Nós tivemos então fórmulas abaixo, né? 2026 no caso, nós tivemos então percentuais abaixo da inflação, né? Lá em 2021, 2020 nós tivemos zero, em razão de quê? Em razão da pandemia, então não houve ali digamos assim, uma prestação de serviço presencial, embora vocês tenham trabalhado arduamente, né? Mas como o aluno ele não estava na escola, não houve variação, né, do custo aluno, porque ele não estava na escola, o aluno. Então foi necessário que o reajuste fosse zero conforme a nova metodologia, conforme a metodologia aplicada. Tá? Em 2024, nós tivemos um reajuste de 3,62, quando a inflação estava ali na casa de 5%. Ou seja, o reajuste de 24 não recompôs a inflação. Pelo contrário, trouxe uma perca de quase 1,4% para você, professor. Tá? E agora, em 2025, fechamos o ano com a perspectiva de um reajuste de 0,8%. Ou seja, em 3 ocasiões, nós temos que o piso nacional do magistério não recompôs sequer a inflação, ocasionando perca para o ano seguinte. Perca do seu poder de compra, perca do seu poder aquisitivo, tá? Por quê? Porque os produtos encareceram mais, na teoria. Nós sabemos que, embora o governo apresente os dados oficiais ali de 4,5%, 4,5% não é de fato a inflação, mas analisando os números oficiais, vocês teriam ainda uma perca. Perca essa que se acentua muito mais quando a gente sabe que a inflação não é corretinha em 4,5%. Tem mais algumas outras coisas, né? Mas enfim, o que é que acontece, né? A partir dessa perspectiva, a CNTE chama a discussão, né, para reformular a forma de atualização. De repente incluir um IPCA, mais alguma coisa, né? Só que o que é que acontece, né, professores? A mesma fórmula de atualização que em 3 ocasiões trouxe reajustes pequenos que não recomporam sequer a inflação, foi a mesma fórmula que entregou 33%, 12%, 9%, 7%, 6% ao longo dos anos. Ou seja, se nós tínhamos ali inflação de 4%, 3.000%, vocês chegaram a ter 7%, chegaram a ter 9%, chegaram a ter 12%. E eu não estou falando do governo Bolsonaro, onde nós tivemos ali um reajuste fora da curva de 33%. Né? Nós estamos falando de um reajuste ocorrido ali no governo Dilma, do governo Temer, né? No primeiro governo Dilma, que foram reajustes acima da inflação com a fórmula atual. Então, será que de fato o problema é a fórmula? Será que a situação econômica do Brasil ela não pesa? Né? Essas são questões que a gente precisa levar em consideração. Né? Haja visto que a fórmula já mostrou-se capaz de entregar valorizações acima da inflação. Né? E essa é culpa, né, muito a reforma do Fundeb, feita pelo governo Bolsonaro, né, para esse fracasso, digamos assim, nas atualizações salariais, porque se nós analisarmos as atualizações
do governo Lula foi 6%, 7%, né? E agora 0,8%, né? Então, se faz necessário, né, uma reflexão, mas será que realmente modificar é a solução? Será que as contas públicas não têm impacto nisso? É uma discussão que precisa ser feita para os próximos anos, tá? Mas então, o cenário atual está definido, vai ser 0,8% mesmo. Né? É importante, por isso a importância de você chegar até o final do vídeo, para poder você não pegar apenas uma parte fora de contexto, né, e achar que não vamos ter reajuste. Não, não é bem assim, tá? O que é que acontece? Até agora, o Ministério da Educação não publicou a portaria final que define o reajuste. O que nós temos é a portaria parcial de dezembro apontando para um reajuste de 0,37%. Tá bom? O ministro Camilo Santana já informou a necessidade de valorizar os profissionais. O governo vai modificar a fórmula de cálculo? O governo vai recompor pelo menos a inflação para que não haja perca do poder de compra? É isso que nós estamos aguardando. Muito provavelmente, o Ministério da Educação tem discutido internamente essas questões, né? Questões de cunho administrativo, questões de cunho, nós não podemos entregar uma valorização abaixo da inflação, né? A variação do custo aluno foi muito pequena, a fórmula precisa ser revista, então o Ministério da Educação está revendo esses pontos, né? E muito provavelmente vai entregar uma solução antes do pagamento de vocês agora em janeiro. Então é muito provável que mais ou menos até o dia 20, 25, o governo ele já sinaliza como que vai resolver essa questão, tá bom? Ano passado bateu tudo certinho, a portaria de dezembro foi confirmada, depois em janeiro com a portaria de reajuste, tá? E nós acreditamos que esse ano talvez não se confirme em razão da necessidade de valorização e de impedir a perca do poder de compra de vocês, professores. Tá bom? Então a gente precisa aguardar as cenas do próximo capítulo. Nós temos um debate muito mais amplo a ser feito nos próximos dias. O Ministério da Educação precisa fazer esse debate, precisa rever e nós vamos ver o que é que vai acontecer. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei aqui. Aí não sai sem se inscrever nesse canal. Rumo aos 3.000 inscritos aqui no Ramalho Advocacia. Eu conto com você. Até o nosso próximo vídeo.